Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é dedicado a você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, surgiu aí esse concurso com 1.000 vagas, tá? São cerca de 1.000 vagas para a Polícia Militar do Estado do Ceará. E dentre o conteúdo programático, nós temos História do Ceará. Então, aqui no canal eu já tenho uma playlist com alguns vídeos direcionados, tá, sobre a história do Ceará, que na ocasião eu gravei para um outro concurso, mas o conteúdo programático é o mesmo, então serve para vocês estarem estudando, tá? Eu vou deixar aqui no link da descrição os vídeos, onde você pode estar acompanhando a minha playlist com os vídeos direcionados para a história do Ceará, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, já deixa o seu like para fortalecer aqui o canal, se inscreve se você é novo por aqui e vamos ao vídeo. Bom, pessoal, quando a gente fala de história do Ceará, a gente precisa entender como que se deu a dinâmica de formação do território cearense, né? Então, no primeiro momento, é interessante que vocês conheçam que o território cearense, ele é fruto de uma miscigenação. Então, ele é formado pela miscigenação de povos, principalmente os povos indígenas e também os europeus. E o território cearense ele é muito influenciado pelo fenômeno da seca. Então, a seca ela é um fenômeno natural que ocorre no estado do Ceará. Então, o estado ele é fortemente influenciado por esse fenômeno. E um outro ponto importante para a gente entender sobre o estado é que ele foi habitado inicialmente por índios. E esses índios, eles tinham uma cultura própria. E eles foram catequizados por jesuítas portugueses. Então, nós tínhamos um primeiro momento de catequização desses indígenas por meio dos jesuítas, tá? Os jesuítas portugueses. A ocupação portuguesa, ela tem início no ano de 1603, sob o comando de Pero Coelho de Souza. Então, nós vamos ter a figura de Pero Coelho de Souza como um dos principais representantes desse momento de ocupação do território cearense. Até que em 1612, nós vamos ver a figura de Martim Soares Moreno. Martim Soares Moreno, um português que passou a habitar as terras cearenses e é considerado aí o fundador do território cearense, tá? Então, quando a gente fala de história do Ceará, a gente não pode esquecer dessas duas figuras que foram muito importantes na constituição do território, o Pero Coelho de Souza e o Martim Soares Moreno. É interessante também a gente trabalhar o desenvolvimento independente do território cearense, porque antes o Ceará era vinculado à capitania de Pernambuco. Então, por 143 anos, nós vamos ver uma história de dependência do território cearense a Pernambuco. Então, por 143 anos, houve essa vinculação de fato. E aí, depois dessa separação de Pernambuco, no ano de 1799, é que o território cearense adquire sua independência. Então, não pense que foi um processo rápido, não foi um processo que aconteceu repentinamente, foi um processo de muitas lutas, um processo que incluiu, de fato, muitos anos, né? Durante 143 anos foi vinculado a Pernambuco e em 1799 adquire aí a sua independência. E em 1726 nós vamos ter esse grande evento onde a Vila de Fortaleza passa a ser oficialmente a capital do estado do Ceará. Então, nós não tínhamos ainda Fortaleza como a capital, como nós conhecemos hoje. Foi um desenvolvimento ao longo de anos, até que em 1726, essa Vila de Fortaleza, que era um pequeno povoamento, passou, então, a ser a capital oficial do estado. E falar de Ceará também é falar do movimento de abolição da escravidão. Isso porque o território cearense ele é muito marcado por essas lutas, ele é marcado fortemente pelo processo da escravidão. Então, o território cearense ele foi um estado pioneiro na abolição da escravidão, que ocorreu em 25 de março de 1884. Então, foi o estado pioneiro nessa abolição de escravidão. Merece destaque, quando a gente fala desse momento de escravidão, a figura de Francisco Nascimento, conhecido também como Chico da Matilde, que também é conhecido como Dragão do Mar. Ele se recusou, houve aí uma grande influência nesse período, que ele se recusou a transportar escravos.
Então, houve sim esse processo de influência do Chico da Matilde, mais conhecido também como Dragão do Mar, tá? Nesse momento. E o povo africano, ele vinha para o Ceará, originários do Congo e da Angola. Então, nós vamos ver principalmente esse público vindo para o Ceará do Congo e da Angola, tá? E nós temos também algumas curiosidades importantes a serem trabalhadas nessa aula, onde a gente fala do processo de formação do território, da abolição da escravatura, mas a gente também fala desses processos de curiosidade que são interessantes para o candidato levar para a prova. Então, uma das primeiras curiosidades sobre o território cearense é que ele é conhecido como a Terra da Luz, numa referência aos dias ensolarados, mas também ao fato do Estado ter sido o primeiro a abolir a escravidão em 1884. Então, como eu comentei anteriormente com vocês, nós tínhamos esse momento de abolição da escravatura. Esse estado, o estado do Ceará, ele teve essa grande repercussão, né? Ele foi o precursor nesse movimento. Então, nós temos também como curiosidade que possui atualmente o estado 184 municípios, tá? Sendo o terceiro estado mais populoso no Nordeste. Então, nós temos uma população vasta, tá? No território cearense. Ele é reconhecido também nacionalmente pelas belezas de seu litoral. O estado abriga um dos maiores parques aquáticos da América Latina, que é o Beach Park. A terra também é de escritores muito famosos, como José de Alencar, Raquel de Queiroz, Patativa do Assaré. Então, nós vamos ver esses nomes aí como principais escritores, né, representando aí a nossa literatura, a diversidade cultural do povo cearense. E por falar em cultura, a gente acaba puxando um gancho também com a religião, né? Nós temos também um estado muito religioso, onde nós temos como principal representação do povo o catolicismo. O estado ele é o terceiro mais católico do país, com 86,7% da população seguindo o catolicismo. Então, é um grande público aí que domina o catolicismo. A cidade de Juazeiro do Norte tornou-se um local de peregrinação religiosa, atraindo milhares de crentes em vários locais do Brasil, com adoração ao Padre Cícero, considerado pela fé popular como um santo. E nós temos também a cidade de Canidé, que abriga um importante santuário em devoção a São Francisco. Cada um dos 184 municípios cearenses vai possuir um padroeiro, tá? Então, nós vemos aí o reflexo do catolicismo, da fé cristã. O padroeiro do Ceará, do estado, é São José, sendo feriado estadual no dia 19 de março. E aqui nessa imagem, vocês conseguem vislumbrar um pouco da religião, né, dos aspectos religiosos, principalmente mais focado nessa parte do catolicismo. E sobre a religião também nós vamos ter como grandes centros religiosos a cidade de Juazeiro do Norte e de Canidé. É importante também conhecer um pouco sobre as regiões metropolitanas, tá? As regiões metropolitanas de Fortaleza, elas foram criadas pela Lei Federal número 14. Inicialmente, a região metropolitana de Fortaleza era formada apenas por Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz. E aí, posteriormente, né, foram se acrescentando outras regiões metropolitanas. Foram acrescentados Maracanaú, Eusébio, Itaitinga, Guaiúba, Chorozinho, Pacajus, Horizonte e São Gonçalo do Amarante, Pindoretama, Cascavel, Paracuru, Paraipaba, Trairi e São Luís do Curu. Então, todas essas regiões metropolitanas fazem parte, né, dessa história do nosso estado também. E o território cearense atualmente ele conta com 184 municípios, faz limite ao leste com o Rio Grande do Norte e a Paraíba, ao sul com Pernambuco, ao oeste com o Piauí e ao norte com o Oceano Atlântico. O Ceará também é um dos estados mais populosos do Nordeste e o estado é atualmente o terceiro maior em produção de energia eólica no Brasil. Então, nós temos um grande potencial aí de energia eólica também no estado do Ceará.
E em relação à cultura, que é um dos elementos presentes também bem marcantes do estado do Ceará, nós temos o artesanato entre as principais formas de identificação da cultura cearense. São típicos da região os bordados, as redes, as rendas de bilro, os crochês e os traçados de algodão. Todos são de herança e de tradição portuguesa, tá? A cestaria, ela é também encontrada na maioria das cidades, nós vamos ver essa produção. As peças são confeccionadas a partir da palha da carnaúba ou do cipó. Nós vemos um estado com grande representatividade cultural, principalmente em se tratando do artesanato, né? Que há uma representatividade muito forte no território cearense e a produção de cestarias também. Em relação ao clima, o Ceará está sob influência do clima semiárido, então nós vamos ter grandes características desse clima semiárido. A temperatura média é de 24 graus Celsius e os termômetros oscilam para os 30 graus Celsius. Devido ao clima, a seca é periódica no estado, que enfrenta verões muito áridos. Então, todas essas características, elas são importantes para que o candidato entenda sobre o território cearense, que é um território vasto, que é um território que possui uma formação, que possui uma historicidade própria. Então, é importante que vocês levem para a prova esses conhecimentos. E, claro, tem mais vídeos aqui no canal, eu tenho uma playlist que eu represento mais 3 vídeos só sobre a história do Ceará. Então, se você ficou curioso, quer saber um pouco mais sobre a história do Ceará, isso vai te ajudar na sua prova. Clica aqui no link que eu vou colocar no vídeo, tá? Para você poder ter acesso também, ou dar uma olhadinha aqui no card que vai estar passando para vocês terem acesso a esses outros vídeos, ou procura aqui no canal. Aqui no canal tem a playlist só sobre a história do Ceará, para vocês poderem se dar muito bem aí nesse concurso e em todos os outros que cobrem esse conteúdo em específico, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem até aqui, um abraço e até a aula que vem.